Então, vamos dar só uma recordadinha, né? A gente tinha visto que Paulo foi preso porque os judeus estavam perseguindo a ele por falar de Jesus e da ressurreição, e eles achavam que ele estava traicionando a tradição dos judeus, e Paulo não voltou para trás. Era essa a mensagem que Jesus tinha dito para ele, para levar para todo mundo, e ele continuava levando essa mensagem. E ele disse: já que vocês não querem me ouvir, eu vou levar essa mensagem para os gentios. E esse foi o ministério que Deus deu a ele, de levar o evangelho para os gentios, para mim e para cada uma de vocês que estão aqui hoje estudando essa palavra, né? Mas enquanto ele estava preso, na verdade, antes de ser preso, ele tinha recebido uma mensagem de Jesus dizendo que ele iria para Roma, né? Então, Jesus tinha um plano para Paulo fora de Israel. Ele já tinha viajado para várias áreas, mas Roma era muito mais afastado. E Jesus queria que Paulo fosse para Roma para levar o evangelho. Isso está lá em Atos 23, no capítulo 23, que no versículo 11 diz assim: na noite seguinte, o Senhor, quando põe assim, o Senhor com letra maiúscula, isso quer dizer que foi Jesus mesmo, o próprio Jesus falando com Paulo. Pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então, aqui, Jesus falou: não desanima, não. Você ainda tem muito chão pela frente, eu ainda tenho um plano para você, né? Então, Paulo se apresentou diante de Filipos, Paulo se apresentou diante do imperador, e todas as vezes que ele se apresentava diante de uma autoridade, em vez de apresentar uma defesa pessoal, que ele era inocente, que ele não merecia aquela condenação, o que ele fazia? Usava a oportunidade para falar do evangelho. Então, nunca era sobre ele, sobre os direitos dele, era sobre por que ele estava ali e qual era o propósito da vida dele. Então, isso que é mais lindo, né? A gente vê que na vida dele ele usou cada coisa negativa que aconteceu com ele para a glória de Deus. E hoje a gente ainda vai ver que ainda foi uma situação ainda mais difícil que ele teve que enfrentar, né? Então, ele apelou sem necessidade, mas ele apelou para César. Então, quando ele fez esse apelo para César, significava que ele teria que ir ser julgado em Roma. Então, pronto, aí já era o início da jornada dele para Roma. Então, ele foi, finalmente, depois, no capítulo 26, a gente viu na última lição que nós estudamos, que quando ele se apresentou ao rei Agripa, né, o rei Agripa falou: se você não tivesse apelado para Roma, você não precisaria ser julgado, porque eu não acho que você fez nada errado. Mas, como você apelou para Roma você vai. Então, finalmente, agora no capítulo 27, 28, chegou o dia da viagem para Roma, né? Imagina a gente que adora ir num cruzeiro, né? Então, faz as malinhas, vão para o cruzeiro. Só que Paulo era um prisioneiro, primeiro, né? Segundo os navios daquela época, não acho que tinha tanto conforto, ainda que seja nas cabines de interior, não devia ter tanto conforto como os de hoje, né? Então, Paulo foi nesse navio. Agora, vamos notar só algumas coisinhas. Eu tentei fazer mais superficial para a gente não ficar muito comprido. Mas, primeiro, Lucas é o que escreveu o livro de Atos, e pela maneira de escrever, a gente sabe que ele estava ali presente o tempo todo, né? Porque aqui fala assim, ó: quando ficou decidido que navegaríamos. Então, Lucas estava junto, inclusive no navio, junto com ele. E tinha outra pessoa lá com ele também, foi o... Como é que era o nome dele? Aristarco. E como é que a gente sabe detalhes dessas coisas? Então, assim, eu não sou dessas estudiosas que consegue conectar tanto, mas graças a Deus, eu
graças ao Google, nem é o Google que eu uso, é DuckDuckGo, mas tem essas pessoas que se dedicam a vida para isso. Então, eu adoro ver como que elas vão buscando as coisas para se encaixar. Então, lá em Filemon 1:24, Paulo está descrevendo as pessoas que estavam com ele. E esse Aristarco era um deles, né? Lucas era um deles. Depois veio Marcos. Então, com os detalhes, a gente vai vendo as pessoas que acompanharam a Paulo durante essa jornada, né? Então, pronto, entraram no navio, embarcamos, aqui no versículo 2 do capítulo 27, embarcamos num navio de Adramito, que estava de partida para alguns lugares da província. Então, a viagem ia ser, sim, demorar meses, porque os navios não eram uma viagem direta, era uma carga que ia parando e depositando e pegando outra e ia sendo levada, né? A gente vai ver a coisa mais importante que eu quero que a gente preste atenção nesses 2 capítulos. Se vocês leram, vocês provavelmente perceberam o cuidado de Deus com Paulo, desde o princípio. Primeiro aqui, Paulo não era o único prisioneiro, mas Paulo, quer ver? No dia seguinte, no versículo 3, no dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu que ele fosse ao encontro dos seus amigos. Então, os soldados cuidaram de Paulo, os soldados foram generosos e bondosos com ele, né? Então, assim, é coincidência porque Paulo era bonzinho? Não, era o cuidado de Deus, Deus providenciando pessoas para estarem ali protegendo a Paulo. E vocês que leram, perceberam que no final, quando queriam matar todos os presos do barco para eles não fugirem, o que ele fez? Não vou matar, não. Né? Para quê? Para proteger os outros presos? Não, para proteger a Paulo. Ele não permitiu que isso fosse executado, né? Na leitura desses 2 capítulos, em nenhum momento a gente vai ver Paulo assustado, com medo. Pelo contrário, ele vai estar sempre encorajando, animando. Ele deu a sua sugestão, deu a sua opinião, né? Quando tinham que sair de uma ilha, mas eles não quiseram ouvir, né? Então, Paulo, vamos embora, né? Já que é isso que vocês estão querendo, vamos embora, né? Deus cuida dos seus filhos, independente da situação onde estamos, dos problemas que enfrentamos, Deus cuida de nós. O que eu aprendi nessa leitura é que Deus não vai nos desamparar nunca. A gente pode se sentir desamparado, né? Lembra daquela música que eu coloquei para vocês várias vezes, que fala, ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, né? Eu sei que Deus está comigo, eu sei que Ele está atuando, eu sei que Ele está trabalhando para o bem daqueles que amam a Deus, né? Mais uma vez a gente vai ver aqui, depois que o barco estava da tempestade, porque não foi só uma tempestade, né? Nós vimos aqui que foi uma viagem tumultuada, né? Cheia de tempestade, mas no versículo 23 a 25 do capítulo 27, olha só o que acontece. Outra vez, Deus aparece para Paulo e dá uma mensagem para ele. Olha o que ele diz. Vamos começar no 22. Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça a Roma, perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão no barco. Então, só porque Paulo estava naquele barco, os outros passageiros foram salvos. Se Paulo não tivesse ali, talvez todo mundo tinha morrido naquela tempestade. Eu fiquei pensando assim, gente, imagina quantos barcos naufragaram, né, nessas tempestades, nessas viagens. Era uma coisa comum.
fiquei pensando nos piratas, né? Ou nessas pessoas que mergulham procurando tesouro. Esses lugares devem estar cheios de barco naufragado ali, porque essas tempestades eram comuns naquele lugar, né? Mas os capitães ou que dirigiam os barcos deveriam saber, né? Deveriam ter mais ou menos um conhecimento da gravidade ou das épocas. Não sei por que esse daqui resolveu enfrentar, mesmo depois de que Paulo falou para ele que não seria fácil a viagem, né? Paulo ofereceu ao comandante uma sugestão e um plano de ação, mas o comandante não quis dar ouvidos. Eles foram surpreendidos por um temporal chamado Euroaquilão. Eu nem sabia disso, mas pesquisando achei isso, que era dois ventos contrários que se juntavam, um vento da Europa, né, Euro, que vinha do leste, e outro que era o Áquilo, que vinha do norte. Então, assim, até as tempestades tinham nome lá. Em Atos 27, de 19 a 20, a gente vê que a tripulação tinha perdido as esperanças. Vocês lembram quando a gente estudou o livro de Jonas? E também Jonas tinha ido, mas aí foi o contrário, né? Deus tinha mandado Jonas não quis obedecer, fugindo de Deus, Jonas entrou num barco e no meio do mar, a tempestade enorme atacou o barco e, por fim, aí a história é larga, se vocês quiserem ler, leiam o livro de Jonas, que é muito interessante, só que naquela história, Deus ia usar Jonas para o propósito dele, não importa como fosse, né? Então, ali, quando os homens perceberam que Jonas era a razão, né, eles estão assim, mas o que você fez? Ele está assim, não, me joga no mar, porque aí vocês vão se salvar. Então, ali, Jonas sendo jogado no mar, o mar acalmou, mas Deus providenciou o grande peixe para engolir o Jonas e vomitar ele lá na areia. Essas coisas assim que parecem tão impossíveis, né? Parece coisa de cinema, né? Um peixe engolir um homem, ficar 3 dias na barriga, vomitar lá. Tudo verdade, gente, tudo verdade verdadeira, porque depois até Jesus, quem está lendo a Bíblia agora de novo, acabamos de ler que Jesus falou que do milagre de Jonas, referindo-se a quê? A que o próprio Jesus estaria 3 dias no centro da terra, no túmulo, e ressuscitaria no 3º dia. Então, se Jesus mencionou Jonas, é porque Jonas aconteceu. Né? Aconteceu a história de Jonas, que foi engolida pelo peixe. Então, aqui, a tripulação desse navio estava aterrorizada. Olha só o que diz aqui. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No 3º dia, lançaram fora com as próprias mãos as armações do barco, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a bater-se sobre as águas, sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Então, quem está escrevendo aqui? Lucas. Lucas está escrevendo e ele estava lá participando de toda aquela tempestade, né? Então, já tinham perdido todas as esperanças. A tripulação havia perdido as esperanças de salvamento. Todo o esforço humano havia sido feito. Deus dá a prova e com ela o escape. Mas sem Deus no navio, esse escape se torna penoso e às vezes até não acontece. Né? Quando eu era pequenininha, a gente aprendia aquela musiquinha, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. Não quer dizer tudo vai muito bem e não tem temporal. Não. Com Cristo no barco, vai ter temporal, vai ter tempestade, vai ter vento forte, vai ter onda grande, vai sacudir o barco. Mas ele está conosco, ele está nos guiando. E vai chegar a bonança, ele vai nos levar aonde ele quer nos levar. E é isso que a gente precisa, dessa fé e dessa confiança nesse Deus que tem controle sobre a nossa vida. Enquanto os marinheiros manobravam com as próprias mãos, Paulo orava.
pondo a sua confiança e esperança em Deus. Paulo se apoiava em uma vida de santidade para vencer e estar em paz nos dias da adversidade. Então, é isso que eu tenho dito várias vezes nos nossos estudos. A gente precisa de intimidade, de mergulhar na palavra de Deus todos os dias, porque quando o dia mal vier, a gente vai saber aonde a gente vai buscar nossa força, aonde a gente vai buscar nossa coragem, né? Ele foi conduzido à tempestade, mas as circunstâncias não eram maiores do que ele, do que o Deus que ele servia, né? As circunstâncias ao nosso redor não podem nos definir. Nós somos definidos pela fé que a gente tem em Deus, né? O barulho, a escuridão, o frio, os açoites, nada disso era capaz de derrotar o homem de Deus que, em meio do terror, se levantou com voz profética para dizer aos 276 passageiros ou tripulantes: não temam, tenham bom ânimo, Deus cuidará de nós, Deus livra os seus filhos na tempestade, tá? Ele não livra da tempestade. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. A Bíblia diz que o mundo está dominado por Satanás. E onde está Satanás, tem coisa ruim, tem doença, tem tristeza, tem enfermidade, tem acidente, tem maldade, tem violência, tem doença. Mas Jesus vai estar conosco. Ele nos livra na tempestade. Acho que eu vou falar disso aqui mais para frente, mas já vou falando uma vez. Lá em Daniel, na história de Daniel com os amigos dele que foram levados escravos para a Babilônia, teve um evento em que o rei Herodes levantou uma estátua bem grande, isso pela ideia dos que estavam contra os judeus, tá? Então, ele fez uma imagem gigantesca, como representando o rei, né? E ele falou, então vamos decretar, porque como o Senhor é o maioral, o maior de todos, então, na hora que tocar a música, todos têm que se adorar, ajoelhar e adorar essa imagem de Herodes. E haviam esses 3 judeus que tinham vindo escravos, que, quando ficaram sabendo disso, eles falaram, não, nós não vamos nos dobrar, nós dobramos diante de Deus, não diante de uma estátua, né? Para adorar uma estátua de um homem. Aí eles não adoraram, todo mundo abaixou, e aí o que aconteceu? Os dedos duros foram lá e entregaram eles para o rei. E o rei gostava muito deles. E o rei chamou, falou, vou dar uma outra chance para vocês, né? Por favor, né? Não quero que nada aconteça, porque a promessa era que quem não obedecesse seria lançado na fornalha de fogo. Então, essa história para mim é tão linda, porque na hora que o rei falou, eu vou dar mais uma oportunidade, aí eles falaram, não adianta, porque nós não vamos servir nem adorar a ninguém além do nosso Deus. E o nosso Deus é capaz de nos livrar dessa fornalha de fogo, mas ainda que ele não quiser nos livrar, nós não nos dobraremos diante dessa imagem. Então, gente, para mim, o fato deles falarem, o meu Deus pode, mas ainda que ele não quiser, eu prefiro morrer. Essa é a fé de Paulo aqui, e essa é a fé que Deus quer de cada um de nós, sabe? Não que a gente fique orando, ai, Deus, afasta de mim a tempestade. Não, Deus, me ajuda através da tempestade. Sabe, às vezes Deus vai colocar você, cada uma de vocês, em uma tempestade com pessoas onde você vai ser a única esperança que aquela pessoa tem. A sua palavra de conforto vai ser a única coisa que vai trazer alento, né, àquela pessoa. Então, da onde que você vai tirar essa palavra de conforto? Da palavra de Deus, né? Eu tenho uma experiência, a Marília me contou uma vez, que ela estava num aviãozinho pequeno de uns amigos, e aí, assim, ela falou, eu nunca vi a morte tão de perto. E ela disse que todo mundo entrando em desespero e ficando apavorado. E ela falou, eu estava
eu não fiquei com medo nem um minuto, pelo contrário, eu comecei a acalmar o pessoal, em nenhum momento eu falei, vou ver Jesus hoje, ai, que maravilha! Então, assim, é a diferença, é aquela coisa assim, se é a minha hora, né? E se não é, eu quero usar esse momento para agradar a Deus, para incentivar as pessoas a buscarem o consolo na mão de Deus, né? Então, como que a gente pode estar se preparado para situações como essas, no meio das tempestades, das lutas, das guerras, né? Não só guerra física, mas guerras espirituais. Então, lá em Efésios 6, tem o versículo que fala sobre a armadura de Deus. Há muitos anos atrás, nós fizemos um estudo só sobre essa armadura de Deus, né? Como que é a armadura de Deus? O soldado, para sair para a batalha, ele tem que se preparar, ele tem que estar vestido, ter o colete, ele tem o capacete, ele tem os pés guardados com sapato forte, né? Ele tem a arma na mão. Então, como que é essa armadura que o cristão tem que se revestir todo dia? Então, eu quero que vocês leiam esses capítulos, porque se eu ler, a gente vai gastar muito tempo. Eu só vou ler um pedacinho aqui que fala assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Gente, ele existe. E ele te conhece melhor do que você mesmo. Então, a gente tem que estar revestido da armadura de Deus para resistir às tentações, né? Eu vi um meme essa semana no Facebook que eu achei tão sério. Ele fala assim, quando o diabo tentou Adão, ele não manda aqui, quando o inimigo tentou Adão e Eva, ele não mandou eles matarem a ninguém, roubar ninguém ou falar uma mentira. Eles questionaram a veracidade de Deus e a palavra de Deus, o que Deus tinha dito a eles. Então, ele conhece o que cada uma de nós é mais sensível, o que cada uma de nós tem mais ou menos a dúvida. Então, a gente tem que se revestir. Eu tenho que estar com a palavra de Deus. Jesus Cristo resistiu o diabo com a palavra de Deus. Só com isso. Ele não deu um murro nele, né? Não enfiou uma faca, não. Ele só falou a palavra de Deus, que está escrito no Velho Testamento. Ele usou tudo, as palavras que ele usou estão todas na Bíblia. E essas mesmas palavras, em diferentes situações, podemos nós usar contra os ataques de Satanás na nossa vida. Haviam 276 pessoas a bordo daquele navio, e Paulo disse que todos sobreviveriam se permanecessem no barco, porque teve um momento em que eles estavam pensando em fugir, né? Pular fora, pegar o barco salva-vida e fugir. Paulo falou, ó, quem sair do barco morre. Quem ficar aqui até o final, Deus está garantindo, mas quem sair vai morrer. Essa fascinante passagem do livro de Atos sobre a tempestade vivida por Paulo nos mostra claramente como reagem diante das tempestades da vida aqueles que são fiéis, que têm intimidade com Deus, e aqueles que não têm, né? Cada um enfrenta a vida, as tempestades da vida, da maneira que eles têm, né? Então, eu, por exemplo, eu quero, não é achar que está tudo lindo, maravilhoso, mas é saber que Deus está cuidando, né? Outras pessoas se desesperam, outras pessoas morrem antes de morrer, né? Porque assustam e ficam com tanto medo, ansiedade, antecipam o sofrimento. Então, vamos, gente, isso é para mim, para você, isso é verdade, não é ficção. Eu tenho dito para umas pessoas que eu converso ultimamente que é prática, né? Não é a fé, ela não, um dia você acorda e você tem, não, ela é um exercício, é prática, todo dia a gente aprendendo um pouquinho, a gente resistindo uma tentação aqui, outra ali, eu acreditando um pouquinho mais, né? Falar como aquele homem, Senhor, eu tenho fé, mas me ajuda quando a minha fé for fraca, né? Porque não é o tempo todo que a nossa fé é forte,
Paulo foi um diferencial naquele navio, alguém que impediu a morte em massa da tripulação. Ele não pôde acalmar os ventos, não pôde andar sobre as águas ou realizar um milagre extraordinário, mas através do seu testemunho, de uma vida consagrada de oração, ele foi o consolo e conforto e a direção na angústia. Porque Paulo não apenas conhecia a palavra de Deus, ele conhecia o Deus da palavra. Não é apenas ler a Bíblia, é ler e conhecer. As que estão fazendo o estudo com a Alejandra, parece assim um pouquinho pesado, né? Mas é tão gostoso você desmiuçar a Bíblia em pedacinho e perceber cada pedacinho. Eu nunca tinha feito esse estudo, ela já tinha mencionado, mas eu estou assim, achando gostoso, porque você não pega um livro inteiro, você vai pegando versículos pequenos, e você desmiuça, pega umas palavras que são chaves, e aí você busca no dicionário normal qual o significado daquelas palavras, aí você põe aquelas palavras no contexto bíblico. Gente, é muito gostoso, porque é isso, é assim que a gente vai conhecendo mais a Deus na intimidade, né? O seu íntimo relacionamento com Deus refletia nas suas ações, nas ações de Paulo. Enquanto todos se desesperavam com a tempestade, pensando até em homicídio e suicídio, Paulo, Lucas descansavam em Deus, em constante oração e paz interior. O mundo pode estar cheio de tempestade lá fora, mas dentro nós temos que ter paz. A paz de Deus que excede a todo entendimento. Esse testemunho certamente alcançou a tripulação daquele navio. O barco foi despedaçado pela tempestade, mas todos os 276 passageiros se salvaram. Na tempestade da vida, precisamos olhar para Deus e não para as circunstâncias. O desânimo é epidêmico, gente, como a gente tem visto isso. O desânimo, o medo, o pânico, ele é contagioso e ele assusta, aterroriza, paralisa as pessoas. Ele é capaz de tirar o oxigênio da esperança de todos os que estão em questão de segundos. Apenas 10, isso aqui nós vamos voltar no Velho Testamento também. Lembram na história de Moisés, quando eles estavam para entrar na Terra Prometida, que Deus tinha prometido que eles iam chegar lá, não tinha passado tanto tempo ainda que eles tinham saído do Egito. Moisés mandou 12 espias para ver a terra, para saber como que eles iam fazer o ataque, né, para tomar a posse daquela terra que Deus ia dar para eles. Eles foram, voltaram, 10 pessoas, então já está falando que vamos, está acabando, 10 pessoas voltaram com uma palavra negativa. Não, eles são gigantes, eles são assustadores, a gente não vai conseguir. Apenas 2 falaram, não, vamos, porque Deus vai nos dar aquela terra, né? E por causa dos 10, 1 milhão de pessoas morreram no deserto. Deus não permitiu que nenhuma daquelas pessoas que haviam saído do Egito entrassem. Só a nova geração. Os únicos que entraram foram Josué e Calebe. Os únicos 2 que falaram, nós temos um Deus que pode, nós vamos conseguir. O resto todo morreu no deserto. E é assim que nós temos que ser. Não é para a gente ser poliana, tudo é maravilhoso, não. Mas é para a gente confiar em Deus, não é confiar em mim, confiar em Deus. Na tempestade, precisamos encorajar as pessoas. Nós precisamos abandonar o medo. Ontem, no estudo bíblico que eu estou fazendo na igreja com as mães de crianças mais jovens, de criança pequenininha, são umas mães novas, a gente aprendeu como lidar com o estresse. A gente, às vezes, quer afastar o estresse da nossa vida, não deixar nossos filhos sofrerem estresse e medo, mas é importante lidar, reconhecer, saber como enfrentar, porque se eu enfrento
com coragem, né? Sabendo que Deus vai me dar o livramento, na próxima vez que vier aquela situação, eu vou falar, não, espera aí, realmente eu estou sentindo isso. Porque ficar ignorando os nossos sentimentos também, só camufla por um pouquinho, depois ele volta, mas é reconhecer, eu estou sentindo, eu tenho medo, é real, por exemplo, no Covid, é real, não quero ficar doente, mas eu tenho um Deus que controla a minha vida. Então, o que eu vou fazer? Eu quero tomar vacina? Tomo. Eu não quero? Não tomo. Cada um tem a sua escolha. Mas vou usar máscara? Vou. Não quer? Não usa. Mas cada um toma conta da sua escolha e confia que Deus cuida da sua vida, que Deus tem um plano para a sua vida. Nas tempestades, abra os seus olhos para a intervenção de Deus. Né? Vamos ver Deus atuando. Né? Deus levou Paulo da Cesareia para Roma, demorou demais essa viagem, foi super cheia de tempestades, mas ele chegou no seu destino, né? Ele chegou no final. Deus usou cada passo, cada dificuldade que eles passaram, né? E, de verdade, o barco destroçou, eles tiveram que sair nadando para chegar na ilha, chegaram em Malta, e foi em Malta que eles receberam ajuda dos moradores, que foram bons com eles. Depois vocês leem o resto do estudo para saber um pouquinho mais de detalhe, né? Mas ali, Paulo teve a oportunidade de testemunhar de Jesus, de orar por enfermos que foram curados, né? Uma cobra mordeu a Paulo, e o povo falou, bom, esse aí estava destinado a morrer, né? Porque se não morreu na tempestade, chega aqui, uma cobra morde, é porque não é gente boa mesmo. Mas nada aconteceu com Paulo, né? E, por fim, Paulo chegou abastecido, porque na hora que eles saíram de Malta, ficaram 3 meses em Malta. E quando eles saíram de lá, eles deram tudo que eles precisavam para a sua viagem, né? Então, Paulo, gente, a gente vai, né, mais para frente, a gente vai discutir o que a gente vai querer continuar estudando, mas Paulo, ele era um homem que ele estava sendo guiado e orientado por Deus, não tinha medo, não tinha receio, não tinha vergonha, e a gente vai ver agora os versículos próximos, quando ele chegou em Roma, ele ficou em prisão domiciliar, praticamente, né? Ele alugou uma casa e puseram um guarda vigiando, mas ele tinha permissão, as pessoas vinham visitá-lo e ele pregava o evangelho, mas houve uma segunda prisão de Paulo, onde ele foi encarcerado com cadeias, e dessa prisão ele escreveu muitas das suas cartas. Mas a gente vê que Paulo não se sentia prisioneiro de Nero ou do César lá da Europa, de Roma, ele era prisioneiro de Cristo, ele se sentia orgulhoso de estar fazendo uma obra para Jesus. Olha só, em Efésios 3:1 diz assim, por essa razão eu oro a Deus, eu, Paulo, que estou preso por causa de Cristo Jesus, para o bem de vocês e não dos judeus. Então, aqui ele estava falando para os efésios, que eram gentios, né? Em 4:2 ele fala, eu, pois, sou prisioneiro por pertencer ao Senhor. Peço-lhes que vivam de maneira digna das pessoas que foram chamadas por Deus com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então, e aí mais em Timóteo, já estava chegando, ele sabia que ele ia ser morto logo, né? Ele fala assim, quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar essa vida. Fiz o melhor que pude. Na corrida, cheguei até o fim, conservei a minha fé, e agora me está esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor Jesus, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Então, esse prêmio, lá do outro lado, não foi só para Paulo, não foi só para esses heróis da Bíblia, é para mim e para você, para cada um de nós que escolhe viver uma vida de obediência à palavra de Deus. A trajetória de Paulo
da Cesareia a Roma tinha um propósito. A ilha de Malta não foi um acidente, mas estava na agenda de Deus. Não foi a tempestade que os levou a Malta, mas a mão providente de Deus. Quando você vira as coisas fugindo de controle na sua vida, e a sua vida à deriva, saiba que a mão de Deus pode estar conduzindo o barco da sua vida para onde Ele quer que você cumpra os seus propósitos. Quando você olhar para o cenário da vida e só enxergar a escuridão e não conseguir mais enxergar a luz no céu, nem o brilho nas estrelas, saiba que Deus enxerga no escuro e Ele está dirigindo você para o centro da sua soberana vontade. Um milagre de Deus está a caminho, na sua direção. O que é dificuldade para você é oportunidade para Deus. Glorifique a Deus no meio das tempestades.